Eu quero chamar a sua atenção nesse instante para que juntos possamos, para mais uma ministração da palavra, e possamos estar atentos àquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite, nesta série Famílias Restauradas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a estabilidade da família. Para tanto, quero convidá-lo a uma leitura bíblica que está na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 7, na sua primeira carta, do versículo 1 ao versículo de número 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, do 1 ao 9. Quanto ao que me escrevestes, diz Paulo, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E os solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Até aqui tá bom. Ainda que o texto a respeito da família, ele vai até o versículo de número 24. E hoje eu quero falar um pouquinho então dessa estabilidade da família à luz de 1 Coríntios, capítulo de número 7. Que é um texto que trabalha e trata muitos assuntos. E assuntos por vezes bem polêmicos. Mas com a graça de Deus nós iremos caminhando e tentando aqui analisar cada um deles de forma equilibrada para que juntos cresçamos como família. Se tem uma das preocupações do apóstolo Paulo, à luz da Bíblia Sagrada, é a preocupação que ele tem com a igreja de Corinto sobre esta estabilidade da família. O apóstolo se mostra alguém muito zeloso concernente à família cristã. Ele vai tratar de alguns assuntos aqui que, por vezes, ainda hoje, são polêmicos, como o sexo, casamento, novo casamento, ficar ou não ficar solteiro, divórcio, casar de novo, e aí vai. A carta de Paulo aos 1 Coríntios, principalmente aqui nesse capítulo de número 7,
é uma carta um pouco difícil de compreender, principalmente aqui neste contexto, pelo fato de que, normalmente, Paulo escreve cartas às igrejas. Mas antes de Paulo escrever esta carta e responder o capítulo de número 7, Paulo havia recebido uma carta dos irmãos, que nós não conhecemos o teor, o conteúdo completo desta carta. Mas através da resposta que Paulo dá, nós conseguimos deduzir e perceber quais foram as indagações e as perguntas que aqueles irmãos fizeram para Paulo, para que Paulo então pudesse, no capítulo 7 aqui, se posicionar e responder os questionamentos daqueles irmãos. E por que não dizer que os questionamentos deles são os mesmos nossos até hoje? Por isso, eu imagino que não foi muito fácil para Paulo responder como ele respondeu. Pois algumas vezes ele vai dizer, assim estabeleceu o Senhor. Outras vezes ele diz, é recomendação minha. Então nós precisamos ver isso à luz da Bíblia para compreendermos quais foram os conselhos que Paulo deu e que nós podemos receber hoje como família. Primeira coisa importante, a título aqui de introdução, é que existem dois posicionamentos principais sobre casamento. Sim, o primeiro posicionamento são daqueles que defendem e acreditam que o casamento é absolutamente indissolúvel. Ou seja, que em nenhuma hipótese o casamento pode ser desfeito, em que nenhuma hipótese alguém pode divorciar-se. Esta é uma posição. Mas existe uma segunda posição que acredita que o casamento, em situações específicas, pode ser dissolúvel. Ou seja, à luz da Bíblia, ele pode ou tem a recomendação de desfazê-lo, que autoriza alguém divorciar-se. O apóstolo Paulo, ao receber uma carta dos irmãos, a qual agora ele responde, Paulo também vai responder como que nós devemos entender essa questão do casamento, do divórcio, do novo casamento, do ficar solteiro ou não, e outras coisas importantes que ele destaca aqui no texto. Então vamos a elas. Respostas de Paulo à luz do texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo de número 7. A primeira pergunta que Paulo procura responder está aí no versículo de número 1, quando ele diz, quanto ao que me escrevestes. O que eles escreveram? Paulo, ficar solteiro para servir a Deus é melhor? Uma boa pergunta, não é? É melhor ficar solteiro para servir a Deus? Aí Paulo responde, quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Paulo usa uma figura de linguagem aqui, que é um eufemismo, quando ele usa a palavra não toque em mulher. Na verdade, Paulo não está dizendo que ninguém pode tocar numa mulher, mas ele está dizendo no sentido de casar com uma mulher, ou no sentido de alguém namorar e ter um relacionamento com uma mulher. Ele está dizendo que melhor seria para o homem não casar. Por quê? Porque Paulo também está respondendo dentro de um contexto aqui um tanto complicado, que era um contexto de perseguição. Um contexto em que a igreja estava sendo perseguida, os irmãos sendo mortos. Imagine,
a dificuldade para aquele cristão que era casado e tinha filhos, em ver os seus filhos morrendo, a sua esposa morrendo, ou ele e a sua família sendo presos. Então, para aqueles que estavam solteiros, Paulo recomenda, olha, seria melhor que você permanecesse assim. Porque imagine a dor que seria nesse presente tempo. Então veja que Paulo está respondendo para o tempo da época. Ainda que muitas das respostas de Paulo aplicam-se para os nossos dias. E ele então vai recomendar, dizendo que seria bom que os homens daquela época não tocassem a mulher, no sentido de não se casar, considerando esta situação de perseguição, também a situação de prostituição que existia na época, que era muito forte, quiçá no momento de fuga, de uma prisão, a exemplo do que acontece em nossos dias em alguns países concernente aos missionários, que estão em países onde é proibido pregar o Evangelho. Imagine como é difícil para um pai ver o seu filho sendo morto, preso por causa do testemunho de fé do seu pai ou da sua mãe. E quantas vezes os radicais acabam matando famílias inteiras por causa do Evangelho de Cristo. Então aqui é um exemplo. Como seria difícil para alguém que está solteiro, pregando o Evangelho numa região de perseguição, de hostilidade, de repente ele casa, tem filhos, e daqui a pouco ele vê a sua mulher, os seus filhos sendo mortos, presos. Não seria muito fácil. Então, diante desta comparação, nós entendemos o que Paulo estava dizendo naquela época, respondendo para aqueles que estavam solteiros. Porque mesmo o casamento, sendo uma instituição divina, estabelecida como padrão de Deus, o casamento não é obrigatório. A pessoa pode optar em viver como solteiro ou como solteira. Tem gente que seria muito mais feliz se tivesse solteiro do que casado. Porque tem gente que não consegue conviver com alguém e viver como casado. Então seria melhor que ficasse solteiro para ser um missionário, um pregador, uma pregadora da palavra, alguém que se dedicasse a servir ao Senhor, a servir o reino de Deus. Por isso eu quero dar um alerta aqui para aqueles que ainda são solteiros. Será que tem solteiro na live aí? Escreve aí, estou solteiro. Se tiver solteiro, escreve aí. Quero dar um conselho para você, cuidado. Eu sei que às vezes é em tom de brincadeira, mas existe uma certa pressão das pessoas para que a gente case. Porque ninguém quer ver a gente sozinho. E todo mundo acha que a gente tem que casar. E tem gente que tem dom para casar, tem gente que tem chamado para casar e tem gente que não tem. Pastor, mas dom para casar? Tanto Paulo como Jesus fazem uma abordagem nesse sentido quando eles são perguntados a respeito do casamento. E tanto Paulo, em 1 Coríntios 7, 32 em diante aqui, ele vai dar uma dica a respeito desse aspecto do casamento e da importância que aquele que casa tenha como um dom, uma graça de Deus para viver como casado. E para viver como casado, tem que ter a graça de Deus, tem que ter dom de Deus para construir uma família e permanecer casado. Por isso, algumas pessoas ficariam muito melhores e felizes se permanecessem solteiras. 1 Coríntios 7, 32, olha aí na sua Bíblia, Paulo vai dizer: o solteiro cuide das coisas do Senhor e em como agradar ao Senhor. Por isso, você que é solteiro, não fique sob pressão para que você case a todo custo
E muitas vezes você estará destruindo a sua vida, porque depois que casar, nós iremos ver aqui se podemos ou não divorciar. Mas Paulo vai mais além quando ele analisa aqui o problema da impureza sexual no verso de número 2. Ele diz: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um tenha o seu próprio marido. Quando ele usa essa expressão impureza, ele traz à tona a palavra porneia, que é uma expressão bíblica do original grego usado para prostituição, para atos sexuais ilícitos e todo tipo de ato sexual fora dos padrões de Deus, como a fornicação, o adultério, o sexo antes do casamento aqui, que é a fornicação, ou o sexo fora do casamento. Porque a sexualidade em si, ela é uma bênção da parte de Deus. Foi Deus quem fez isso e não é pecado, desde que seja desenvolvido num relacionamento conjugal. Porque só num relacionamento conjugal, à luz da Bíblia, é possível um casal se descobrirem, se desenvolverem, se conhecerem intimamente, com um tempo, com um período, ao ponto de desfrutar daquilo que Deus criou de forma maravilhosa e prazerosa. O caminho para evitar a impureza, Paulo vai dizer, é o casamento. O versículo de número 8 e 9, ele vai dizer: aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom que permanecessem no estado em que também eu vivo. Nós vamos perceber aqui essas expressões que Paulo traz na Bíblia Sagrada, e ele diz: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que abrasar. A expressão grega abrasar é a palavra purol, que significa brasa de fogo, algo ardente, que queima. Significa que quando alguém está namorando, noivo, a tendência é a intimidade aumentar, o calor, o desejo é crescer, isso é natural, isso faz parte da anatomia humana, e foi Deus quem fez isso. Por isso um casamento de cristão, normalmente, não pode demorar muito, para que não aconteça o abrasamento, e para que não se abrasem, Paulo diz, é melhor que case. Então o casamento faz com que o casal desfrute então deste calor, deste fogo, desta brasa que o próprio Deus fez em nós. Ou você fica solteiro e virgem, ou casa para ter relações sexuais, evitando as relações sexuais ilícitas. E aqui Paulo trata homem e mulher na mesma igualdade. Tanto serve para um, como também serve para o outro. No ponto 2, Paulo vai responder uma outra pergunta. Os irmãos perguntaram assim: somos casados, mas queremos nos dedicar a Deus em oração, em jejum, na palavra. Podemos ficar sem realizar relações sexuais? Olha que pergunta capciosa. Mas Paulo era um homem de Deus, sábio, e Paulo responde: não. Sexo, na visão bíblica e de Paulo, à luz daquilo que Deus havia revelado para ele, é um dever, é uma dívida.
àqueles que são casados. Ou seja, um cônjuge deve ao outro o prazer e o ato da sexualidade no casamento. Versículo de número 3 e 4, olha aí na sua Bíblia. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Quando ele usa essa expressão, não tem poder ou domínio, ele vai dizer que no casamento tudo é partilhado, tudo é dividido. Há uma reciprocidade, uma troca, e não pode ser tolhido ou proibido na relação conjugal. Paulo está dizendo que nenhum e nem outro pode casar e pode privar o outro de desfrutar uma sexualidade saudável. Que não pode a mulher fazer chantagem com o homem e dizer: eu vou te deixar 1 mês no cabide. Não, Paulo está dizendo, não pode. Não pode fazer birra com isso. Dizer que toda hora está com dor de cabeça, ou indisposto, ou indisposta. Porque no casamento, isto é um dever. A sexualidade é um dever. É uma paga que um precisa dar ao outro. Olha a recomendação de Paulo no versículo 5 e 6, aí do capítulo 7. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para que vos dedicardes à oração, e novamente vos ajunteis, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha que interessante. Quando ele usa essa expressão, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento, ou seja, por acordo, quando um e o outro conversam e entendem necessário. Existem casos que a mulher está fazendo algum tratamento, existem casos que o homem está fazendo um tratamento, então eles precisam se abster da sexualidade. Existe o período mensal, menstrual da mulher, que também é um período que se respeita, em que a mulher está mais irritada, mais indisposta, e também pelo fato do fluxo menstrual. Então, é algo que precisa ser respeitado. Mas Paulo vai dizer aqui, fora desses períodos e dessas situações, ele vai dizer que é possível o casal combinar e um privar ao outro por um propósito. Qual seja o propósito? Para se dedicar um período de oração. Mas não é aqueles períodos de 3 meses, 6 meses, não vou ficar consagrando e orando 1 ano. Pronto. E aí abre-se brecha para Satanás por causa da incontinência, e aí o casamento é desfeito. Paulo está ensinando que a espiritualidade não é impedida ou tolhida por causa do sexo. Não. Por causa da abstenção. O sexo não é algo sujo, mas o mundo faz sujo, utiliza de forma suja, impura, imunda, mas para nós cristãos, a sexualidade é uma bênção de Deus. É um prazer que Deus concedeu a nós e nos fazer feliz. Sim. Por isso, nós não podemos ver a sexualidade como algo não espiritual. Porque tudo aquilo que Deus criou, diz a sua palavra, é bom. E nós podemos desfrutar disso. Você pode, por um período,
ficar sem realizar no casamento a relação sexual, desde que seja por esses motivos e por esse motivo, quando mutuamente o casal combina em situações específicas e entre elas a oração. Mas ele vai dizer que desde que seja por mútuo consentimento, ele diz mais, por pouco tempo, porque não pode se estender muito, e devemos tomar cuidado com a tentação de Satanás por causa da incontinência. Essa expressão incontinência é a imoderação sexual desmedida, falta de domínio próprio, de bom senso naquilo que é acordado entre o casal. Ou seja, Paulo sempre fala de forma equilibrada a esse respeito da família e aqui da sexualidade. Talvez você que serve a Deus nunca viu um pastor ler um texto bíblico e tratar sobre sexualidade, porque parece um tabu isso, e algumas pessoas têm dificuldade em entrar nessas questões, porque acaba se perdendo e falando besteira também. Mas a Bíblia nos orienta a respeito disso. Quando Salomão escreve, ele fala da relação de um homem, de uma mulher. Ele usa figuras de linguagem para falar da beleza da mulher, dos seus atributos, também dos homens. Agora, cabe a nós estudarmos, sermos equilibrados nesta área, para também instruirmos a igreja, porque a igreja precisa ser instruída nesta área, porque quantos problemas existem. Às vezes, uma mulher, ela não quer ter relação com o seu esposo pela brutalidade, porque o camarada não é gentil, não sabe tratá-la. E aí, como diz o pastor Cláudio Duarte, ele chega em casa com aquela cuecona de couro e diz, tem? Aí a mulher diz, não tem. E como diz o pastor Josué Gonçalves, diz que mulher é como fogão a lenha. Você tem que tacar fogo de manhã, abanar, soprar, e no final do dia a fornalha estará acesa. São figuras que acabam expressando verdades do nosso dia a dia. Mas Paulo continua respondendo aqui, também se posicionando, diante da pergunta que os irmãos, hipoteticamente, fez a ele ao escrevê-lo. E no terceiro tópico aí, Paulo deseja que todos fossem como ele. Verso de número 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro modo. Veja que interessante. Paulo faz uma recomendação aos homens daquela época, e aí surge a incógnita. O que Paulo era? Paulo era casado? Viúvo? Alguém que foi abandonado por iniciativa da sua mulher e agora vivia como solteiro? É importante a gente pensar que provavelmente Paulo seria viúvo, ou alguém que por causa do evangelho acabou sendo abandonado pela sua mulher, tendo em vista que Paulo era um membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio era necessário ser casado. Atos 26, verso 10. Então provavelmente, ao olhar os conselhos que Paulo dá aqui na sua carta aos Efésios, da relação do homem e da mulher, do homem amar a mulher, da mulher ser submissa ao homem,
nós percebemos que Paulo entendia muito bem desta vivência, dessas questões do casamento. Então significa que Paulo tinha experiências para poder compartilhar e instruir, que não era simplesmente uma revelação da parte de Deus, mas aqui Paulo se coloca como um conselheiro matrimonial. Então é importante entender que provavelmente Paulo seria viúvo, ou alguém que a mulher o abandonou e ele resolve então viver agora sozinho. Por isso que ele recomenda aos irmãos que, se pudessem, vivessem como ele. Paulo diz que casar é como um dom e uma vocação espiritual. E para Jesus também era assim. Mateus 19, 10 e 11, Jesus nos dá um insight a respeito disso. Mas você pode viver como solteiro, se ainda está, por uma opção. E Paulo aqui, devido à sua viuvez, ou agora após ser abandonado, ele decide viver solteiro, sozinho, para poder servir melhor ao Senhor e dedicar a sua obra. Veja o que ele diz no verso de número 10. Caso, porém, não se domine o solteiro, que se casem, porque é melhor casar do que abrasar. No quarto tópico, Paulo responde mais uma pergunta muito importante. Paulo, quero me divorciar do meu marido crente para me dedicar a Deus. Posso? O que Paulo nos ensina a respeito do divórcio? Paulo responde: não. Porque este não é um motivo aprovado por Deus. Não, mas eu sou crente, sou casado, e eu acho que o casamento está me impedindo servir melhor a Deus, fazer a obra de Deus. E se eu abandonar a mulher ou abandonar o homem, eu não posso, para me dedicar a Deus, me divorciar. Paulo vai dizer: não. Isso não é um motivo aceitado por Deus. Verso 10 e 11. Olha o que ele diz: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ele vier a separar-se, ela vier a separar-se, que não se case. Olha aqui, ele está dizendo: caso se separe, não case mais. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então Paulo vai dizer que para servir ao Senhor, divorciar não é um motivo correto e aprovado por Deus. Sabe por quê? Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, vai deixar bem claro que o divórcio não é aprovado por Deus. Diz a Bíblia: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Esta era uma colocação dos religiosos, dos judeus da época, baseado naquilo que Moisés fez. Mas aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Muito sério isso. Então a pergunta clara para nós seria essa: posso me divorciar à luz da Bíblia Sagrada? Qual seria a sua resposta? Sim ou não? Ou para os universitários seria: depende. Como
Como assim, pastor? Depende. Existem 3 situações na Bíblia que a Bíblia autoriza, ainda que ela não recomenda. A Bíblia sempre recomenda o perdão, a reconciliação, a restauração. Olha o nosso tema: famílias restauradas. Mas a Bíblia autoriza, e a Bíblia traz 3 exceções. Primeira, quando há a infidelidade conjugal, chamado de adultério. Mateus capítulo 19, verso 9, como também aqui o texto de Mateus 5, 31 e 32. Segunda exceção, o abandono de um marido ou de uma mulher não crente. Olha aí o versículo 15. Versículo 12, 13, 14 e 15. Aos mais, verso 12, Paulo está dizendo: digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Verso 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. O descrente, o homem descrente que tem uma mulher crente, e ele resolve abandoná-la, afastar dela, e não quer conviver mais com ela, que ele o faz, não ela. Ou se uma mulher descrente, o homem ao se converter e ela achar que não dá para conviver, então que ela, sendo descrente, se afaste. E o texto diz: ao se apartar, em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, quando há o abandono por um descrente, por alguém não cristão, abandonar o que é cristão, não há culpa daquele cristão. E neste caso, esta pessoa estará livre para contrair novo matrimônio, porque ela foi abandonada ou ele foi abandonado. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que também é uma exceção no caso de relações sexuais ilícitas. Mateus capítulo 5, versículo de número 32. Além destas 3 exceções expressas na Bíblia, é bem verdade que existem situações que devem ser analisadas. Não tenho dúvida disso. E não tenho dúvida que Deus analisará cada critério conforme o seu poder, a sua soberania. E eu não quero aqui ser radical ou taxativo, porque é Deus quem vai, ao final, analisar e pesar na balança todas as coisas. Mas existem casos do abandono material, existem casos de agressão doméstica, violência doméstica, quando um dos cônjuges coloca a sua vida em risco e corre risco de morte. Alguém na família que comete um crime bárbaro e fica insustentável você manter um casamento quando você descobre isso. Quando há um engano, segundo a legislação vigente,
que é o engano de pessoa. O que é isso? Você casa com um cravo e de repente você descobre que ele é rosa. É o engano. E o Código Civil trata isso. Vou repetir. Você casa com um cravo e descobre que o cravo não é cravo, é rosa. E aí? Ou, por fim, se um dos cônjuges morrer, o outro estará livre, tornando-se assim viúvo ou viúva. 1 Coríntios 7:39. Diz assim, que a mulher estará ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Mas, olha a orientação, no Senhor. E Paulo é fogo quando ele fala de família. Olha o que ele diz no verso 40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva. Será que tem viúva aí que não quis casar? Tem? Paulo vai dizer, você vai ser mais feliz. Aí ele diz, segundo a minha opinião. Ele não está dizendo que é o Senhor. Aí ele diz, mas penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Ele está dizendo, eu penso que Deus fala comigo e eu sei daquilo que eu estou orientando. Então, se permanecer viúva, ele diz, bem-aventurada e bem-aventurados sois. Fique feliz. Mas se você quiser estragar a sua felicidade, aí Paulo diz, é problema seu. Ainda que Deus, na sua palavra, nunca tenha de modo algum aprovado o divórcio, mas sempre aconselhando que se busque a reconciliação. Porém, nessas 3 exceções, e também com a morte, Deus autoriza que a pessoa case-se de novo ou se divorcie. No caso, adultério, abandono, que existem diversas formas, e relações sexuais ilícitas. Pastor, o que seria isso? O próprio adultério, incesto, pedofilia, zoofilia, bestialidade e outras perversões sexuais que podem comprometer um bom relacionamento. Infelizmente existem, até no meio cristão, homens que colocam filmes pornográficos e depois querem submeter as suas esposas às mesmas práticas, às mesmas formas. E eu conheço um casal que divorciou-se porque a mulher não suportava isso, sendo ela cristã e ele também. E por mais que buscaram ajuda, aconselhamento, ele não conseguia se libertar de algumas perversões. Não estou falando de algumas fantasias, porque em 4 paredes, o casal em consentimento é que desenvolve a sua sexualidade, a sua vivência, na sua intimidade. Isso cabe a eles. Ainda que tudo que nós realizamos precisa ser à luz da Bíblia, um equilíbrio, para que isso não acabe descambando para um lado que não seja cristão. Repito, sexualidade não é algo sujo, mas é algo divino, algo bonito, algo que Deus fez e nós devemos fazer uso com sabedoria como cristãos que somos. Quinto, a pergunta que nós podemos aqui responder, conforme o que Paulo falou aqui, fora dessas exceções,
da Bíblia, Deus permite, pastor, novo casamento à luz da Bíblia e do que Paulo e Jesus ensina? Não. Caso não seja nessas exceções, a Bíblia proíbe novo casamento. A Bíblia está dizendo que se a pessoa casar com outro ou com outra, sem ser por causa destas exceções, estará em adultério. Marcos capítulo 10, de 2 a 12, Lucas 16, 18. E a Bíblia diz em Marcos 10 e 9, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. A Escritura é clara ao dizer, em Malaquias 2 e 16, que Deus abomina, odeia o divórcio. Então, antes de casar, todos nós precisamos pensar se de verdade é isso que nós queremos, para que depois a gente não incorra nesses riscos e nesses problemas. É preciso buscar a direção de Deus, é preciso analisar, assim como nas ministrações anteriores, as instruções que eu dei aqui para os solteiros, para que você possa ser assertivo e entender que o casamento, à luz da Bíblia, Deus o fez para ser indissolúvel, ainda que nessas três hipóteses Ele autorize que o casamento venha dissolver-se, ainda que Ele não recomende. Mas por que então questionaram a Jesus que Moisés deu carta de divórcio? E o Senhor então responde, por causa da dureza do coração do homem. Porque Jesus diz em Mateus 19 e 8 e Marcos 10 e 15, que no princípio não foi assim que Deus formou. Deus formou homem e mulher, para que eles tivessem então um relacionamento duradouro e indissolúvel. Por isso, as desculpas de incompatibilidade de gênios, falta de amor ou outras questões, biblicamente falando, não são razões respaldadas pela Bíblia para autorizar o divórcio. Então, à luz da Bíblia, divorciar-se, a não ser por esses motivos, é proibido. Deus não autoriza, Deus não aprova, pelo contrário, Deus abomina e odeia o divórcio. Até aqui estamos bem? Amém? Os que estão aqui, estão entendendo? Amém? Os que estão em casa também? Coloque aí, amém, está claro. Se tiver dúvida, mande a sua dúvida depois. Sexto e último, para a gente concluir. Mais uma pergunta que Paulo responde. Paulo, sou casado com não crente. Posso me divorciar para dedicar a Deus agora que eu me converti? Paulo diz, não. O crente não pode desejar divorciar do seu esposo ou esposa não crente. Ah, mas quando eu casei, eu não era crente, ele também não, mas agora eu me converti e agora eu sei que o caminho do Senhor é melhor e eu quero um varão, uma varoa crente. Então ore para Deus converter o seu esposo ou a sua esposa. Porque a recomendação bíblica do versículo 15 ao 17 é que não se separe da mulher incrédula ou do homem incrédulo. Por quê? O texto deixa bem claro. Quem sabe se ele ou ela não se converterá e se salvará? E como é bom quando alguém que não serve a Deus se converte e passa a ser um testemunho de Deus na sua família, para a conversão de toda a família. Na maioria dos casos, hoje, nas famílias que estão na igreja, foi assim que aconteceu. A salvação começou por uma pessoa e depois se estendeu a todas as pessoas, ou quase todas, da família.
Em casa foi assim. Minha irmã se converteu, depois uma outra irmã se converteu, depois uma outra irmã se converteu, depois a minha mãe, por último o meu pai e mais por último eu. Então veja, o que Deus pode fazer? É diferente quando você já constrói uma família, sendo solteiro ou solteira cristão, que você pode então casar com alguém que professa a mesma fé, que tem os mesmos anseios, que serve ao mesmo Deus, para você construir uma família já debaixo da graça e da bênção do Senhor. Mas caso isso não tenha acontecido e um dos cônjuges se converteu, ore a Deus. E se ele consente conviver, a Bíblia diz, não separe. Mas se abandonar, aí sim você tem direito de construir a sua vida novamente. Diante disso, Paulo dá aqui estas respostas que podem esclarecer muitas das nossas dúvidas. E ele diz no verso de número 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Irmãos, verso 24, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Que esta ministração possa esclarecer e tirar as nossas dúvidas. E se ainda ficar, estamos aqui à disposição para lhe ajudar. Mas na visão bíblica, tanto Paulo como Jesus sempre orientaram e ensinaram a cada um de nós a não errar para termos uma família estabilizada. Nós iremos louvar agora com mais um hino, com a nossa linda família que está aqui, e logo após eu estarei orando por você e toda a sua casa, e que esta palavra venha produzir vida ao seu coração, e você seja ricamente abençoado nesta noite, no nome de Jesus.